Graça e paz, povo abençoado de Deus. Gratos ao Senhor por mais um ano que se inicia. Estamos, como sempre, na presença do Senhor, firmes e fortes, crescendo sempre na graça e no conhecimento das verdades bíblicas. Estudaremos a primeira lição do trimestre de 2022. Gente, inscreva-se no canal Teologia e Pentecostalismo, deixe o seu like, clique no sininho e assim todas as vezes que tivermos novos estudos no canal, você será um dos primeiros a saber. E não se esqueça de divulgar e compartilhar o nosso canal com todos os seus contatos, abençoando outras vidas. E nunca se esqueçam de orar por nós, pois temos muitos projetos para esse ano e temos a certeza que mais uma vez o nome do nosso Senhor será glorificado. Vamos rapidinho então para a nossa lição de número 1, cujo título é A Autoridade da Bíblia. Iniciamos o primeiro trimestre de 2022 já com um tema tão maravilhoso, a autoridade da Bíblia. A primeira oração da introdução da nossa lição vai nos dizer: a autoridade da Bíblia, ela fundamenta-se em seu autor. Qual é o nome desse autor? O próprio Deus. O conhecimento da verdade, irmãos, é vital para a salvação. Alguém poderá perguntar sobre o teste da verdade. Esta pergunta, muitas das vezes, ou na maioria das vezes, é feita no meio filosófico. O que é a verdade? Que medida alguém poderia usar para determinar o que é verdadeiro e o que é falso? Que padrão poderia usar para formular doutrinas verdadeiras sobre Deus? O próprio Pilatos perguntou o que é a verdade. Alguns homens buscam determinar a verdade divina consultando a posição das estrelas dos céus, a formação das nuvens, outros consultam a linha das mãos de alguém, outros fazem leitura de cartas, jogo de dados e análises de sonhos. Estas e outras superstições semelhantes não podem jamais serem fontes válidas de informação a respeito da vontade e verdade de Deus. Além disso, a prova final da verdade não é a razão humana. Não são experiências subjetivas interiores dos cristãos, ou a tradição, o livro sagrado das religiões, os credos e os concílios da igreja ou dos líderes religiosos. Algumas religiões afirmam ter uma autoridade superior à Bíblia. Alguns religiosos chegam até a igualar os seus livros, como por exemplo, o livro dos Mormons, o Evangelho segundo o Espiritismo, o próprio Alcorão com a Bíblia. Por conta dessas tradições, a Igreja Católica, ela sustenta que tem autoridade para estabelecer doutrinas e práticas não mencionadas na Bíblia. Por essa razão, a Igreja de Roma, ela tem formulado algumas doutrinas que são estranhas e contrárias à Bíblia. Por exemplo, o purgatório, a sucessão apostólica dos papas, as penitências, a transubstanciação da hóstia no verdadeiro corpo de Cristo e do vinho no verdadeiro sangue de Cristo, orações a Maria e outros santos mortos, a Imaculada Conceição de Maria, a infalibilidade dos papas, ou seja, eles não falham, a ascensão de Maria aos céus, as indulgências e tantas outras coisas. Somente a Bíblia é a autoridade final para a doutrina cristã. A igreja não tem o direito de formular qualquer doutrina que não seja ensinada na Bíblia. A palavra de Deus é a medida que alguém pode usar para determinar o que é verdadeiro e o que é falso. Ela, a palavra de Deus, é a fonte absoluta de autoridade para o homem. No tópico de número 1, nós vamos ver a origem da Bíblia e a revelação divina. O ponto 1, a origem da Bíblia. O que nos diz a lição? Os apóstolos ensinam que a Bíblia foi escrita por homens, porém, sob a inspiração e supervisão divina. Portanto, as Escrituras são a revelação que Deus fez de si mesmo. O apóstolo Paulo escreveu desta forma a Timóteo: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Em justiça, segundo Timóteo 3,16. Em outras palavras, o texto sagrado do Antigo Testamento, ou todas as Escrituras, foi soprado por Deus e, por isso, dotado da autoridade divina para o pensamento e para a vida do crente. Ou seja, o Senhor, em sua soberania, expressou na sua palavra tudo o que a humanidade deveria e precisaria saber. Pela revelação, Deus falou aos profetas de muitas maneiras. Hebreus 1, mediante anjos, visões, sonhos, vozes, milagres, teofanias e tantas coisas mais.
Nos diz a palavra que toda a escritura, ela é inspirada por Deus. A palavra grega aqui traduzida por inspirada por Deus ou divinamente inspirada é theopneutos. Ela só aparece uma única vez na Bíblia, vindo da junção de duas palavras gregas, theos, que significa Deus, e pneu, respirar, soprar. A junção dessas duas palavras significa que o texto sagrado foi literalmente soprado por Deus. A Bíblia é a revelação de Deus escrita para a humanidade. Daí vem o fato de ela ser a nossa exclusiva fonte de autoridade espiritual. Sua inspiração divina e sua soberania como única regra de fé e prática para a nossa vida, elas constituem a doutrina basilar, a doutrina básica, o fundamento da fé cristã. Essa inspiração é um fato único que ocorreu na história da redenção da humanidade. O enfoque da presente lição é sobre a importância e o significado dessa inspiração bíblica. E nós vamos tratar dessa questão da inspiração bíblica. O primeiro elemento da inspiração da Bíblia é a sua causa, a sua origem. Deus que a originou. Deus é a força primordial que moveu profetas e apóstolos a escrevê-la. A motivação primária por trás dos escritos inspirados é o desejo de Deus de comunicar-se com o ser humano. O segundo fator é a mediação humana. A palavra de Deus, ela nos veio por meio de homens de Deus. Deus faz uso da pessoa humana como instrumento para transmitir a sua mensagem. Então é necessário que nós possamos aprender duas palavrinhas-chave que serão ditas ao longo desta lição: revelação e inspiração. Primeiramente, revelação. O que é a revelação no sentido bíblico? A palavra revelação, no grego apocalipsis, significa o ato ou o efeito de tirar o véu que encobre o desconhecido. Nas Escrituras, esta palavra é usada em relação a Deus, pois é Ele quem revela a si mesmo. A sua vontade também, e a natureza e os demais mistérios. Ele não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós 3:7. Deus conhece tudo aquilo que está fora do alcance dos seres humanos. A busca da verdade sem Deus ela é vã e está destinada ao fracasso. 1 Coríntios 1:21. Nós vamos ver também a questão da inspiração. Revelação e inspiração. O que é inspiração? É o registro dessa revelação sobre a influência do Espírito Santo, que só Ele penetra até as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2:10-13. Ela é divinamente inspirada. Os 66 livros da Bíblia, todos eles são divinamente inspirados. Os escritores sagrados foram os instrumentos, os vasos dessa revelação. Nos diz a palavra que homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1:21. Eles receberam as mensagens divinas de forma especial, exclusiva, única e milagrosa. Ninguém mais, além deles, foi usado por Deus desta maneira específica. A revelação de Deus, tal como está na Bíblia, findou-se. A forma de comunicação, qual foi a forma de comunicação? O processo de comunicação divina aos profetas do Antigo Testamento se desenvolveu por meio da palavra e da visão, do som, da imagem. Jeremias 11-13. A revelação aos apóstolos do Novo Testamento veio diretamente do Senhor Jesus Cristo. Gálatas 1:11-12, 2 Pedro 1:16-18. E outros versos como Efésios 3:4-5, que fala dessa revelação através do Espírito. A frase veio a palavra do Senhor veio a mim a palavra do Senhor, ou uma fraseologia, uma frase semelhante, tão frequente no Antigo Testamento, diz respeito a uma revelação direta, externa e audível. Essas expressões nos falam da comunicação da palavra de Deus. Essa forma de comunicação não aparece no Novo Testamento, na comunicação divina aos apóstolos, exceto uma única vez no ministério de João. Nos diz a palavra: veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Lucas 3:2. Pois é claro, João é o último profeta da dispensação da lei. Lucas 16:16. Existem muitas palavras ou frases que a Bíblia utiliza para se autodescrever e que indicam uma reivindicação de autoridade divina. Jesus disse que a Bíblia é indestrutível e que ela jamais passará. Mateus 5:17-18. Ela é infalível, ou seja, não pode ser anulada. João 10:35. Ela tem autoridade final. Mateus 4. E ela é suficiente para a nossa fé e prática. Lucas 16:31.
Apesar do mistério que ronda o modo como Deus fez com que a palavra fosse fiel, sem destruir a liberdade e a personalidade dos autores humanos, existem algumas coisas que ficam muito claras. Os autores humanos não foram simplesmente secretários que anotavam algo que estava sendo ditado a eles. A sua liberdade não foi suspensa nem negada. Eles não foram semelhantes a robôs, autômatos. As suas palavras correspondiam ao seu desejo, no estilo deles em que estavam acostumados a escrever. Olha o mistério. Na sua providência, Deus promoveu uma concordância divina entre a palavra dos escritores inspirados e as suas, de forma que a vontade de Deus casava-se perfeitamente na inspiração da sua palavra. O ponto 2 vai falar sobre a revelação geral. A lição menciona 3 maneiras pelas quais Deus se dá a conhecer ao homem, que são história, através do universo e através da natureza humana. Primeiramente, a história. Deus se revela pela sua soberania. Ele controla o curso dos acontecimentos, remove e estabelece governos e nada acontece fora de sua vontade. No universo, Deus se manifesta pelo seu poder nas coisas criadas. O céu, a terra, o mar e tudo quanto neles há. O céu é a terra e toda a sua plenitude. E também a autorrevelação de Deus no ser humano. A natureza moral da humanidade, embora de maneira inadequada por conta ou por causa do pecado, ela revela, de certa forma, o caráter moral de Deus. E nós temos também a revelação geral. O que é a revelação geral? Ela é a revelação divina acessível a todos os homens, de todas as épocas, em todos os lugares. É um nível de revelação mais abstrato, sendo contudo claro o suficiente para fazer o homem chegar à conclusão da existência de Deus, dos seus atributos e da diferença entre o bem e o mal. Esta revelação na natureza ela é anterior à própria criação do homem, pois Deus imprimiu a sua marca através da criação. Esta criação, organizada como é, necessariamente ela pede um projetista inteligente, e a manutenção da vida nos diz como o nosso Deus é bom. Paulo nos diz que tudo o que de Deus se pôde conhecer está claro na natureza. Romanos 1, 19 e 20. Ele também recorre a esta revelação para pregar aos atenienses em Atos 17. Mesmo o Senhor recorre a ela para ensinar a bondade de Deus. Veja lá, Mateus capítulo 5, verso 45. Deus também se revela através da consciência humana. O homem ele é dotado naturalmente de instintos e de consciência que faz com que ele distingua o bem do mal. A revelação de Deus na consciência do homem, ela é patente, não tem como se negar isso. O homem ele dispõe de natureza moral, ou seja, a sua vida é regulada por conceitos sobre o bem e sobre o mal. Ele reconhece que há um caminho reto que deve seguir e um caminho errado que se deve evitar. Esse conhecimento chama-se consciência, todos sabem disso. Ao fazer o bem, a consciência o aprova. Ao fazer o mal, essa consciência acaba condenando. Vejamos o que o apóstolo diz sobre esse assunto. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos se tornam lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando, preste atenção, juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Romanos 2, 14 ao 15. Mas quem criou esses dois conceitos de bem ou do mal? Deus, o justo legislador. Paulo fala desse mecanismo natural de conhecer o bem do mal, como capaz de fazer o homem evitar o mal e proceder por natureza de conformidade com a lei. Romanos 2, 13 ao 14. Em várias passagens, Paulo reconhece esse instrumento como revelador da vontade divina. O homem, porém, por ter a sua consciência infelizmente cauterizada e manchada pelo pecado, não consegue discernir perfeitamente essa vontade com clareza. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 2 e Tito 1,15 vai nos falar sobre isso. De forma que necessitamos moldá-la conforme a revelação mais clara que temos. Qual é? Revelação em Cristo. O ponto 3 da nossa lição vai falar sobre a revelação especial. Na lição vai dizer que nós encontramos em Cristo essa revelação especial.
ela oferece redenção para os perdidos pecadores. Ela é o complemento da revelação que Deus faz de si mesmo na história, no universo e na humanidade, através da consciência. É por meio da revelação contida nas Escrituras que conhecemos a pessoa de Cristo. Ele é a revelação final. A revelação na natureza apenas indicam que há um Criador, mas a revelação final e plena está na pessoa de Jesus Cristo, que é a revelação final que nós encontramos nas Escrituras. A Bíblia, ela é a revelação escrita de Deus para os homens. É através dela que o nosso Deus se faz conhecido e revela a sua vontade para com a humanidade. É por isso que ela é chamada de Palavra de Deus. Provérbios 30, verso 5, Lucas 4:4. Os profetas, eles podiam dizer: assim diz o Senhor. E o Senhor próprio disse, Jesus: a tua palavra é a verdade. João 17:7. E a Escritura não pode falhar. Jesus disse, João 10:35. A revelação de Deus, ela também vem através do Espírito Santo. Pois quando Jesus ressuscitou e voltou para o céu, Ele o enviou para ensinar cada crente individualmente e pessoalmente. O Espírito Santo nos revela Deus diretamente, nos capacitando para entender e aplicar a Bíblia em nossas vidas. João 14, verso 15 ao 17 e o verso 26. O Espírito Santo nos revela a mente de Deus e como Ele vê o mundo. Através do Espírito Santo, Deus também pode falar diretamente ao crente, ao temente a Deus. Ele se revela em sonhos ou visões, ou pode também fazer milagres em nossas vidas. O Espírito Santo revela a Deus em ação hoje. A revelação de Deus através de Jesus Cristo, nós vemos que é a mais perfeita revelação que Deus poderia fazer ao homem. Ele mesmo disse: quem vê a mim, vê o Pai. E olha o que é interessante que o escritor aos Hebreus diz. Hebreus 1:1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Em suas epístolas, o apóstolo Paulo diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. E nele, em Jesus, habita a plenitude da divindade. Por isso que o seu nome é Emanuel, que todos nós conhecemos, o Deus conosco. Podemos, com base nisso, fazer a seguinte pergunta: por que então Deus se revela ao homem? Qual é a necessidade de Deus se revelar ao homem? A Bíblia nos mostra que Deus é um ser que se dá a conhecer e se comunica com o homem. O Deus verdadeiro sempre quis e quer ser conhecido do ser humano de forma especial, para demonstrar o seu amor, o seu cuidado e a sua salvação para com seus filhos. Eis aí, podemos colocar algumas razões por que Deus se revela e se dá a conhecer ao homem. Primeiramente, Deus se revela para se dar a conhecer esse ser humano. O Deus apresentado nas Escrituras Sagradas não tem prazer em se envolver num joguinho de esconde-esconde com seus filhos. Um dos propósitos da autorrevelação de Deus é se fazer conhecido. Ele quer que saibamos mais a respeito da sua pessoa, da sua vontade para a nossa vida e também dos seus propósitos para o seu povo e dos seus atributos. A vida eterna que recebemos, ela consiste no conhecimento que nós temos dele. João 17:3. E por sua vez, a morte é exatamente o resultado do desconhecimento. Oséias 4:6. Segundo ponto, Deus se revela para relacionar-se. Um dos objetivos de Deus ao se fazer conhecido é estabelecer um relacionamento com o seu povo. A Bíblia não apresenta um Deus impessoal, ou seja, um Deus que não se relaciona com a sua criatura ou a sua criação. Pelo contrário, Deus é um Deus que se relaciona. Desde o início da criação, nós vemos a iniciativa de Deus em desenvolver um relacionamento com o homem. Gênesis 3:8. Deus deseja se revelar ao ser humano. Isso é fato. O ponto 3 vai nos dizer: Deus se revela para ser glorificado. Por fim, podemos mencionar também como propósito da revelação de Deus o objetivo de Deus ser glorificado. Deus se manifesta aos seus filhos, dando a eles o conhecimento a respeito de si e se relacionando com eles. Esses, em atitude de reconhecimento a esse Deus que se revela, responde glorificando a esse grande Deus. Salmo 104, verso 24. Por último, Deus se revela para mostrar que Ele é um Deus vivo.
Diferente dos ídolos mudos que muitos de nós no passado adorávamos, reverenciávamos, agora, porém, tudo mudou. Nós servimos ao Deus que fala, ao Deus que age, ao Deus vivo, ao Deus que escuta, ao Deus que apalpa, ao Deus que anda, conforme Salmo 115. É desse Deus que a alma humana tem sede, deseja. Salmo 42, verso 2. Já chegamos então à sinopse ou resumo do ponto 1, que diz: a Bíblia tem origem em Deus. Este se revela na história, no universo e na humanidade, e de modo especial por meio de Cristo e das Escrituras. Aqui encerramos o tópico de número 1. Você vai ter na sequência o tópico de número 2, que vai falar sobre as evidências da autenticidade da Bíblia. Não perca o próximo vídeo. Tem muita coisa boa lá para aprendermos juntos, hein? Aguardo você.